Olá, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Milka, atuo na educação há 20 anos como professora de História. Hoje trabalho na educação pública do Estado do Espírito Santo e sou aluna do mestrado da CEUNES, que é o Centro Universitário Federal Norte do Espírito Santo, que é representado pela Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. E hoje eu venho falar acerca do meu artigo intitulado Explorando as conexões entre a perspectiva de John Husserl sobre a aprendizagem histórica e a abordagem psicossocial de Levi Vygotsky. A minha intenção nesse artigo nasceu de uma necessidade de compreender melhor a psicologia da educação de Levi Vygotsky e fazer um diálogo entre a teoria de Vygotsky com a teoria historiográfica de John Husserl, que é um historiador alemão que começou a trazer ideias sobre aprendizagem histórica e consciência histórica a partir da década de 60 e 70 do século 20. E o texto, ele inicia falando sobre a complexidade do cérebro humano, especialmente no que diz respeito às questões da aprendizagem, da memória, e como que esses processos de aprendizagem são contínuos e evoluem ao longo do tempo, né? Então, desafiando a ideia de que eles são estáticos, que na verdade não são. Então, diante dessa gama de conhecimentos a respeito, desses processos, a neurociência explora essas bases biológicas desses processos e esses pesquisadores tentam entender a complexidade do ensino, da aprendizagem e da educação. Dentre esses pesquisadores, nós temos, sem dúvida nenhuma, Levi Vygotsky como um dos que teve grande relevância dentro da psicologia da educação com a sua teoria histórico-cultural ou psicossocial. E tentando trazer essa abordagem, a vivência de Levi Vygotsky, a sua teoria, as suas reflexões para John Husserl, nós tentamos aqui abordar como que esses dois autores podem dialogar. Vygotsky tem uma formação muito diversificada, ele é considerado um atemporal, um autor extremamente contínuo e influente no nosso tempo. E já John Husserl, ele tem um foco mais específico na consciência histórica, e ele busca entender a história com um sentido cognoscível. Então, Husserl tenta trazer para nós uma maneira de explorar e de aprender a história para que ela tenha significado. Então, a proposta desse texto, desse artigo, é estabelecer uma conexão entre esses dois teóricos, explorando os possíveis diálogos entre a teoria de aprendizagem de Vygotsky e a teoria de história de John Husserl. Como professora de história, eu observo que existe um grande desafio para nós, professores, de tornar a história algo cognoscível, algo realmente prazeroso. São muitos conceitos, são muitos conteúdos, extremamente longos, e fazer com que essa história seja relevante, especificamente considerando a transformação, que nós estamos vendo no cenário da educação com o uso da tecnologia. Então, diante disso, a teoria histórico-cultural de Vygotsky, ela destaca a importância do ambiente social e cultural na construção do conhecimento, oferecendo insights valiosos para o ensino-aprendizagem histórica, o ensino e aprendizagem da história. Ambos, tanto Vygotsky quanto Husserl,
eles enfatizam a necessidade de conectar o aprendizado à experiência e ao contexto social, proporcionando assim uma compreensão mais profunda e significativa da história e desse ser humano que está inserido na história. Vygotsky, lá para os anos 30, ele iniciou as suas pesquisas sobre as funções psíquicas superiores, né, que é o que ele define que são as funções que diferem os seres humanos dos animais, como a memória, a atenção e o pensamento. E ele destaca a importância do contexto histórico-social na compreensão dos processos de aprendizagem, e suas ideias abrangem desde a infância até a adolescência. Husserl, por outro lado, é um renomado historiador e filósofo alemão focado na consciência histórica. Ele destaca a necessidade de conectar a aprendizagem histórica à vida prática e respeitar essas experiências individuais na construção da consciência histórica. Esses dois teóricos, ambos, convergem em pontos como a importância da empatia e do humanismo na aprendizagem histórica. Vygotsky enfatiza a aprendizagem como um processo social e cultural, e Husserl destaca a necessidade da conexão entre competências cognitivas e a aplicação prática do pensamento histórico. A teoria da atividade de Vygotsky destaca a importância da prática na geração do conhecimento. Essa abordagem, que também é endossada por Husserl, destaca que a atividade humana ela é central para entender a natureza humana, os comportamentos, as vivências e influencia diretamente os processos cognitivos. Ambos também destacam que a aprendizagem efetiva ocorre quando há compreensão do processo de aprendizagem. Vygotsky destaca a zona, de desenvolvimento proximal, que nós também conhecemos como ZDP, onde o conhecimento é adquirido com a assistência de mediadores, que no caso seria, os professores, como um autor importante nessa mediação. A inter-relação entre emoções e intelecto é essencial. Vygotsky destaca que a emoção não é menos importante que o pensamento no processo educativo. A atribuição pessoal de significado é crucial para que a aprendizagem tenha impacto no desenvolvimento psicológico. Em resumo, tanto Husserl quanto Vygotsky oferecem insights valiosos sobre como a aprendizagem e a consciência histórica estão interligadas à vida prática e nesse contexto social, cultural, enfatizando a importância da atividade da conexão emocional para uma aprendizagem que tenha significado. O texto também explora a importância da mediação do professor na aprendizagem, sob as perspectivas de Vygotsky e Husserl. Vygotsky, ele destaca a influência do ambiente sociocultural no desenvolvimento cognitivo, enfatizando a ativa participação do sujeito na construção do conhecimento. Husserl, por sua vez, destaca a importância do professor como mediador, como interlocutor na formação de pensamentos de pensadores históricos críticos. Ambos concordam que a interação social e o suporte do professor são cruciais no processo educativo, ou seja, eles não podem ser desassociados. O aluno precisa do professor. Existe uma relação dialética nesse contexto. O papel do educador é visto como fundamental para estimular o crescimento cognitivo e desenvolver habilidades do pensamento histórico nos alunos. A combinação das abordagens de Vygotsky e Husserl destaca a importância de uma educação inclusiva, dinâmica e conectada às realidades e às experiências dos alunos. Portanto, diante de todas essas considerações, nós podemos verificar, nós podemos inferir que existe sim uma aproximação entre as teorias de Vygotsky com
a aprendizagem histórica. E nós precisamos levar à frente essas considerações. Nós precisamos, como professores de áreas específicas, compreender as múltiplas teorias das aprendizagens para que nós possamos conseguir inseri-las dentro do processo de ensino-aprendizado. E nesse caso, especificamente no ensino da história, Vygotsky contribui muito para que esse processo se torne efetivo, consciente, transformando alunos em possíveis cidadãos críticos e participantes do processo histórico.